Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula 11, parte 2. Nós vamos continuar resolvendo alguns exercícios e nós vamos começar por esse exemplo aqui, que ele diz o seguinte: considere um tronco de cone de bases circulares de raio R e Rzinho, cuja altura é H. Determine a área da superfície lateral, pessoal. Observem aqui, que é gerada pela rotação de sua geratriz AB, girando 2π radianos em torno do eixo OY, conforme ilustrado na figura. Então, como vocês podem observar, nós temos aqui o nosso sólido de revolução. Bom, primeiro nós vamos destacar esse R aqui, como vocês estão observando. Aqui eu tenho o R maior desse círculo da base, do tronco do cone. Então, se eu pegar Rzão menos Rzinho, eu tenho esse pedaço aqui. Para que isso? Justamente para que nós possamos calcular a geratriz que nós temos aqui em função desse raio e dessa altura aqui, pessoal. Porque isto é um triângulo retângulo. Então, quando eu pegar essa hipotenusa ao quadrado, conforme vocês estão observando aqui, será quem? Este cateto ao quadrado, só que esse cateto é a diferença dos raios, do maior para o menor, ao quadrado, mais a altura. Mas por que eu tive que achar esta geratriz, pessoal? Porque eu vou precisar dela na fórmula da área lateral do tronco do cone, que é justamente o que o exercício está pedindo que nós calculemos aqui, a área da superfície lateral. Então, isso vai utilizar aqui a nossa geratriz, na fórmula da área da superfície lateral do tronco do cone, que é π vezes a geratriz vezes a soma dos raios, ok? Então, substituindo a geratriz aqui, nós teremos o quê? Então, extraindo a raiz quadrada da geratriz, vai ficar raiz quadrada da diferença do raio maior para o raio menor ao quadrado, mais a altura ao quadrado, que é exatamente essa raiz aqui, ó, que representa quem? A nossa geratriz. Então, vai ficar π vezes g, que é essa raiz quadrada isolada aqui pela geratriz, vezes a soma dos raios. Então, pessoal, aqui nós não vamos achar um valor numérico, porque essa área da superfície lateral nós determinamos a partir de alguns valores que não estão definidos, como, por exemplo, o H. Ele não me deu o H, ele deixou tudo aí em função de R, de H, para que nós pudéssemos, então, dizer quem é essa área lateral. Ok, pessoal? Então, vamos lá para o nosso próximo exemplo. Bom, o exemplo diz o seguinte: um cone reto é obtido pela rotação em torno do maior cateto do triângulo retângulo, cujos catetos medem 5 cm e 12 cm. A área total do referido cone em π centímetros quadrados será de quanto? Então, pessoal, observe que aqui ele pegou um cone reto e obteve a partir dessa rotação que ele pegou do maior cateto em torno desse eixo aqui, ok? Que contém o centro dessa base. Tudo bem? Então, com isso, o que ele fez? Ele rotacionou esse maior cateto e aqui, claro que vai gerar o quê? O cone, pessoal. Agora, nós temos aqui que ele quer que determine a área total desse cone. Então, eu tenho que lembrar aqui, a área total é dada por π vezes R mais G, ok? Então, aqui eu tenho a área total. Então, o que representa essa área? É justamente a área da base mais a área lateral. Então, eu tenho essa fórmula aqui que representa a área total desse cone. E aqui nós temos o raio, pessoal. Esse raio eu tenho aqui, ó, que é 5, é um dos catetos, que é o menor, tá? Que tem 90 graus. E aí nós temos que multiplica por o raio é 5, que nós temos aqui, o menor raio é 5, mais 13. E quem é 13? Aí é a geratriz. Mas como é que eu olho para eu determinar o valor do cálculo da geratriz? Eu preciso olhar para esse triângulo. Então, vamos lá. Se você observar esse triângulo, mais 5 ao quadrado, então, pessoal, eu tenho exatamente o quê? O valor do x que eu identifiquei aqui, que na verdade é a geratriz. Então, a geratriz, se você for calcular aqui, vai dar 13.
ok? Muito bem. Então, se a geratriz é 13, então no lugar dessa geratriz eu vou colocar 13. O raio eu já sei quanto é que é, a distância do centro para esse bordo aqui do círculo da base. Então, aqui é 5, porque é o menor cateto. Então, 5 mais 13 dá 18. 18 vezes 5 dá, isso aqui, essa multiplicação vai dar 90. E 90 π vezes centímetro quadrado. Então, ele diz assim, qual é a área total desse cone em π centímetros quadrados? 90. Então, a resposta é letra C. Ok, pessoal? Então, vamos lá para o nosso próximo exemplo. Bom, pessoal, então aqui o exercício diz o seguinte, uma caixa d'água possui as seguintes dimensões. Altura 28 centímetros, então como vocês podem observar aqui, eu chamei de C a altura. Comprimento 0,8, chamei de A. E a largura 20 centímetros, eu chamei de B. Ele quer o volume dessa caixa, só que ele quer em metros cúbicos, pessoal. Em metros cúbicos, nós temos o seguinte. Nós temos que observar que 28 centímetros será transformado para metro, ok? Por quê? Porque o comprimento já está em metro, tá? Então, eu vou converter aqui de centímetro para metro, esses 28 centímetros, e aqui a largura, 20 centímetros, também será convertido para metro. Como é que eu faço essa transformação? Então, aqui, não vou mexer no comprimento, porque já está em metro, e agora eu vou transformar a altura para metro. O que eu faço? Basta eu dividir por 100. Quando eu dividir por 100, dá 0,28. Então, deixa eu destacar aqui para vocês. Esse 0,28 é justamente o 28 centímetros que foi para 0,28 metros. Ok? Agora, 20 centímetros eu transformo para metro. O que eu faço? Divido por 100. Dá 0,2. Ok? E o 0,8 que já estava em metro. Então, eu multiplico porque para que eu possa identificar o volume dessa caixa, eu multiplico as três dimensões. Então, o volume será dado por A vezes B vezes C. Então, fazendo essa multiplicação, nós iremos encontrar este volume, ok? Em metros cúbicos. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá, vamos para o próximo exemplo. Então, pessoal, esse exemplo aqui diz o seguinte, o cubo, também chamado de hexaedro, é um poliedro regular com 6 faces. Então, vocês podem observar aqui que o cubo ele é constituído de quadrados. Um determinado cubo tem volume de 343 unidades de volume. Então, eu já coloquei aqui ó, que o volume, que é o produto dessas três dimensões, comprimento, largura e altura, representa, então, o volume do cubo. E, portanto, ele diz aqui que é 343 unidades de volume. O que ele quer saber, pessoal, é a área. Lembre-se que a área desse cubo é 6 vezes a área do quadrado, porque nós temos aí 6 quadrados constituídos aqui pelo cubo, ok? Nós temos as faces laterais e essas áreas das bases aqui. Se nós observarmos, nós temos 6 áreas de quadrados. Então, para eu identificar essa área, eu preciso encontrar quem, pessoal? O valor de A. Mas este A é minha aresta. Eu vou encontrar aqui, ó. Tudo bem? Aqui esse A, então, vai ser quem, pessoal? 343, se você fatorar, dá por 7. Aqui dá 49. E 49 por 7 dá 7. 7 por 7 vai dar 1. Então, nós temos 7 ao cubo, pessoal. Certo? Para uma raiz cúbica, o que vai acontecer? Cancela aqui. Então, o A é 7, certo? Então, essa aresta sendo 7, o que eu vou fazer? Eu vou calcular agora a área, que é 6 vezes 7 ao quadrado. Ou seja, 7 ao quadrado vai dar 49, certo? Então, nós vamos ter o A, que é 7 ao quadrado, dá 49. Então, 6 vezes 49, nós teremos 294 de área para este cubo, ok, pessoal? Tudo bem? Então, agora observe que aqui, esse resultado, foi em virtude da aresta que você determinou que você precisava para aplicar no cálculo da área do cubo, ok? Então, a resposta será a letra D. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá para o nosso próximo exemplo.
Então, pessoal, aqui nós temos o seguinte: se a diagonal de um cubo é a raiz quadrada de 75, qual é a diagonal de uma das suas faces? Vejam bem, pessoal, já desenhei aqui o cubo, nós temos aqui em destaque essa diagonal do cubo, e o que ele quer é a diagonal da base. Então, se você observar, aqui você tem... Então, aqui nós estamos traçando a diagonal da base do cubo, para que vocês possam observar que esta é que o problema está, então, solicitando. Só que a diagonal do cubo é a raiz de 3. Mas ele disse que a diagonal do cubo é raiz quadrada de 75, né? Então, aqui eu posso encontrar essa aresta e, portanto, achar o que ele está pedindo aqui, ó. Nós queremos determinar a diagonal de uma das faces. A diagonal de uma das faces é a diagonal da base, né? Então, nós temos aqui que achar essa aresta para poder determinar, então, o que o problema está pedindo. Então, vamos fazer esse cálculo aqui e aí nós retornaremos para cá. Então, pessoal, aqui nós temos essa igualdade, porque ele disse que a diagonal do cubo é a raiz quadrada de 75, fazendo a igualdade pela fórmula da diagonal do cubo, que é a raiz de 3. Então, nós teremos A igual a raiz quadrada de 75 dividido pela raiz quadrada de 3. Aqui eu posso escrever num só radical essa divisão, 75 por 3. Por quê? Porque ele tem o mesmo índice do radical. Então, essa propriedade é possível. Ou seja, nós vamos ter raiz quadrada de 25, né, pessoal? E qual é a raiz quadrada de 25? É 5. Então, a aresta é 5, pessoal. Tudo bem? Se a aresta é 5, então eu posso agora dizer quanto é a diagonal de uma das faces, que vai ser o quê? 5 raiz de 2. Então, ficou bem claro no sentido de nós observarmos que este resultado representa a diagonal de uma das faces e eu, portanto, tenho que lembrar que a diagonal de uma das faces é a raiz de 2, tá? Então, a diagonal do cubo é a raiz de 3 e a diagonal de uma das faces é a raiz de 2. Bom, pessoal, então agora nós já chegamos aqui na nossa dinâmica local, então vamos ver o enunciado. O exercício diz o seguinte: assim como na relação entre o perfil de um corte, de um torno e a peça torneada, sólidos de revolução resultam da rotação de figuras planas em torno de um eixo, girando-se as figuras a seguir em torno da arte indicada, obtém-se os sólidos de revolução que estão na coluna da direita. Bom, pessoal, então a partir do momento que nós rotacionamos em torno desse eixo no sentido anti-horário, para cada uma dessas figuras, o que que nós vamos observar? Nós vamos obter esse sólido de revolução. Então, nós observamos que 1 vai estar associado com o surgimento desse sólido aqui, no caso, o D. Então, 1 com D. Então, será 1D já obtido aqui, ok? Agora, observe que esse 2 aqui, ele vai estar com quem, pessoal? Se nós girarmos aqui, nós vamos obter o E, ok? Então, 2E. Então, a gente vai ver essa associação aqui conforme esse sólido de revolução que surge em virtude dessa rotação. Nós temos aí 3A. Agora, o 4 ficaria com quem? 4 com B, né? 4 com B. Então, 3A e 4B, ok? Então, agora, por último, nós temos aqui o 5 com C. Então, vamos ver agora na próxima cartela, para que nós possamos, então, indicar a resposta correta. Nós encontramos 1D, 2E, 3A, 4B, 5C, ok? Então, pessoal, aqui nós temos quem? 1D, 2E, 3A, 4B, 5C. Resposta letra D. Ok, pessoal? Então era isso. Muito obrigada. Um abraço para vocês e até a nossa próxima videoaula.